Olá, professor. Vamos começar aqui a gravar o vídeo da experimento 3 da prática. Somos o grupo B e os membros são o João Pedro, a Júlia, a Liz, o Marcos Henrique e eu, o Lucas Navarro. Pode passar, Mineiro. Primeiro eu vou começar falando dos ímãs. Os ímãs, eles são materiais que têm uma propriedade muito especial, que é de gerar um campo magnético. Ele possui dois polos, um polo norte magnético e um polo sul magnético. Eles são inseparáveis. Mesmo que você consiga partir um ímã no meio ou em vários pedaços, cada pedaço vai ter um polo norte e um polo sul. Eles são dipolos magnéticos. E como esses ímãs formam dipolos, eles geram linhas de campo. Essas linhas elas saem do polo norte e vão direto ao polo sul, sempre saindo do norte e entrando no sul. Não importa qual ímã você pegue, ele vai ter esse comportamento. Como eu disse, mesmo que você consiga dividi-lo, ainda vão surgir esse tipo de linhas de campo. Além disso, pode passar. A intensidade do vetor do campo magnético ela decai com a distância. Se você olhar aqui no gráfico, quanto mais próximo o ímã está de algum objeto que pode ser atraído magneticamente por um ímã está dele, maior vai ser a intensidade medida do campo magnético. Conforme você afasta ele, conforme a distância aumenta, a intensidade do vetor ela vai diminuindo com o passar do afastamento. Como todas as forças de campo. Ela é uma força de campo, assim como a força magnética, ou a força gravitacional e as forças nucleares, ela decai com a distância. Pode passar. Agora a gente entra na segunda parte do experimento do dia, que foi a bússola. E primeiro eu trago um pouco sobre a parte teórica que envolve ela, que é a interação com a Terra. A Terra, ela vai atuar como um grande ímã, tipo um ímã de barro, onde vai ter o polo sul e o polo norte. Isso a gente aprende desde cedo, mas o que a gente não sabe é tipo, como, por exemplo, ela é formada. A gente traz a ideia de que ela é formada a partir da convecção, do movimento de convecção, entre o níquel líquido e ferro que estão presentes na parte do núcleo externo do planeta. Esse movimento de conexão do níquel e do ferro, ele forma o que a gente conhece como o polo norte magnético e o polo sul magnético. Aí nessa parte a gente é importante ressaltar que o polo norte magnético, ele não corresponde necessariamente ao polo norte em si, ao polo norte geográfico. Assim como o polo sul magnético, ele não corresponde ao polo sul geográfico, porque eles são dinâmicos, eles não são fixos, então eles podem se alterar ao decorrer do tempo, que é uma propriedade, um fenômeno chamado de variação secular. E a gente também tem o alinhamento. Essa parte do alinhamento é o seguinte: com o campo magnético da Terra, ela tem as linhas de campo, que elas emergem de um polo e elas vão para o outro, e elas formam tipo uma bolha protetora, que é a camada de magnetosfera. E essa camada, ela meio que obriga um objeto magnetizado a se alinhar a ela. Então, se ela está nesse sentido, qualquer objeto magnetizado vai tender a ficar no mesmo sentido que ela. E é nisso que, por exemplo, ela age sobre a agulha que está na bússola, porque a agulha na bússola está magnetizada, então ela sofre sobre essa influência das linhas de campo. E isso é que traz, por exemplo, as propriedades da bússola, que tornam ela uma ferramenta essencial para navegação e para localização desde muito tempo, que são o fato que ela funciona em qualquer lugar da Terra, ela raramente, tipo assim, tem um problema, interferência, a não ser que seja por um meio externo mesmo, criado pelo ser humano. Ela sempre indica a direção norte-sul, e ela é uma ferramenta extremamente precisa. Por mais que ela seja simples, de montagem fácil, ela é muito precisa ao apontar os polos. Pode passar, que agora a gente explica como que foi a execução do experimento. Como eu falei, é uma montagem muito simples. Para os materiais, a gente usou só o papel, um recipiente com água, que no caso foi um pratinho, a agulha e o ímã que a gente vai magnetizar. Aí o que que a gente faz? Primeiro a gente tem que fazer essa magnetização da agulha para que ela se comporte como um ímã e sofra essa influência da Terra e se alinhe com as linhas de convecção. E então a gente cria atrito entre ela e o ímã. A gente pega uma parte da ponta da agulha e gira ela no mesmo sentido no ímã para que ela seja magnetizada e ali vai ser um dos polos. Depois disso, a gente coloca o papel na água para ele ficar flutuando e coloca a agulha por cima. A água, ela faz diminuir o atrito e faz com que a agulha ela possa girar sobre a influência do ímã. E é basicamente esse experimento que o polo sul da agulha vai apontar para o polo norte, porque os opostos se atraem no caso do ímã. Essa, essa é uma foto, né, do experimento, é uma foto, né, esse não é um vídeo. Do experimento que a gente executou, aí a gente tem uma bússola do celular aqui do lado, apontando para o mesmo
sentido da agulha. E na parte do gráfico do Navarro, a gente tem a agulha funcionando. Se puder voltar lá, só para explicar. Isso. Que essa aqui é a gente fazendo em relação ao ímã, que a gente vê que, por exemplo, aqui a gente interfere no polo magnético. A gente faz com que a agulha mude o sentido de rotação dela. E essa parte da agulha é basicamente isso. A gente prova que o fenômeno acontece mesmo quando a gente faz assim uma execução simples e confere também a precisão dele. No final, o professor inclusive fez para a gente apontar para uma pilastra, porque ela tem um polo magnético próprio, interfere, e a agulha ela mudou de sentido, porque como aquele polo estava mais presente, mais forte que o polo terrestre, ela começa a apontar para a pilastra que a gente estava trabalhando. E nessa parte foi isso. A gente já pode passar para o próximo experimento. Bom, falando sobre o galvanômetro, né? Que é um. Está passando uma moto aqui. Falando sobre o galvanômetro, né? Que é um instrumento muito interessante que eu acho que une bem a eletricidade com o magnetismo. O que é, né? O galvanômetro. Ele é um instrumento muito sensível que ele é usado para poder medir a intensidade de correntes elétricas baixas. Ele vai utilizar então da força magnética para poder medir isso. Então, como que isso é feito? Quando você tem uma corrente magnética uma corrente elétrica, desculpa, passando por um fio, um campo magnético vai ser gerado em volta desse fio. Então, se a gente enrola esse fio em uma bobina, com a regra da mão direita, é possível ver que um campo magnético uniforme vai ser gerado no centro dessa bobina, apontando para fora dela, atravessando ela, no caso. Então, o jeito que a gente fez, existem alguns jeitos de se fazer um galvanômetro, mas o jeito que a gente fez foi colocando uma agulha, que é um material ferromagnético, no centro dessa bobina. Então, ela vai se alinhar de acordo com o campo magnético que é gerado dentro. E com esse alinhamento que ela faz, existe uma força magnética, né? Que é o que faz ela se alinhar. Gerando um torque nessa agulha. E desse torque, deixa eu já mostrar como é que foi que a gente fez. Da mão direita, então se a corrente está passando assim, o campo magnético está para cá, a agulha já ficou orientada ao campo magnético e aumentou aqui o nosso campo magnético comprovado no celular. O celular aí estava medindo a intensidade do campo magnético. Aumentou para 0,8, aqui também aumenta, então com isso, também quanto mais vai aumentando aqui, mais força tem para a orientação da agulha e mais vai aumentando aqui, né? No nosso medidor de campo magnético. A gente anotou os valores aqui também de corrente X, o valor do campo magnético aqui do celular. A gente ainda vai descobrir as unidades e vai fazer uma regressão linear disso aqui e coloca no vídeo a regressão linear e o gráfico que a gente fizer. Então, no vídeo dá para ver que essa agulha ela se orienta e daí, desse torque que a agulha sofre, que vem o quanto esse instrumento ele é sensível. Porque a parte mecânica dele, que é o que vai fazer o ponteiro, que vai fazer a escala do instrumento, ela utiliza desse torque que é mínimo, muito pouco na agulha. Então tem que ser algo bem sensível, como um elástico, talvez muito, muito sensível ao torque, para poder segurar essa agulha o quanto ela gira, e quanto você vai aumentando a corrente, o campo magnético também aumenta, e essa agulha gira mais ou gira menos. E é isso que dá a escala do instrumento. Por isso que ele é tão sensível. Aqui está a regressão linear, que a gente falou que ia fazer. Mas acabou que a gente não fez essa parte do mecânico com um elástico para poder fazer o ponteiro com a agulha. Porque, como eu falei, seria muito sensível e a gente não tinha os materiais necessários para isso.
Então a gente acabou usando a intensidade do campo magnético que o celular mede mesmo. Então, com a intensidade do campo magnético no celular, a gente pode descobrir qual corrente está passando por aquele circuito. E então a gente basicamente transformou nosso celular em um galvanômetro. E é isso. Bom, para o alto-falante, basicamente, como é que um alto-falante funciona? Vai ter um ímã e vai ter uma bobina dentro desse ímã. Ligado à bobina vão ter 2 fios, né, com um amplificador que vai ser passando a cada pico de voltagem da música. Então, vai passar uma corrente alternada dentro da bobina. Isso vai gerar um campo magnético alternado, ou um campo magnético que varia no tempo, e ele vai se juntar com o campo magnético do ímã, no qual essa bobina está dentro, e isso vai gerar uma força que vai movimentar a bobina. E essa bobina, quando ela é movimentada, ela vai estar numa membrana, que no caso que a gente usou foi um elástico, e vai gerar o som através do cone, que no caso a gente usou um papel, né? Mas poderia ser um copo ou algo assim, ou algo no sentido. Então, essa vibração vai estar justamente na vibração da onda sonora da música, do áudio, enfim, do que você estiver ouvindo lá. Basicamente foram esses os materiais e a forma como a gente fez. Pode passar. E tá aí um vídeo dele funcionando. E vai pro Fly? Boa! A gente montou aqui o alto-falante, ele tá produzindo som, a gente testando a IA pra ver se conseguia reconhecer a música e reconheceu. A música certinha e foi good fly. Pronto. Basicamente foi isso. O som gerado ele ainda é um pouco baixo, mas com algumas otimizações dentro dos materiais e da forma como eles são colocados, certamente amplificaria mais ainda esse som. Pode passar. Agora para a última parte, a gente entra no freio eletromagnético, né? Que não foi um experimento que a gente faz, e sim uma simulação, né? Que a gente usa o OneSource para fazer. E primeiramente tem que explicar, né, o que é um freio eletromagnético, né? Ele é diferente, né, de um freio normal. E normalmente você vê em carro e outras coisas assim que usam freio, você acaba tendo um freio que funciona por atrito, né? Só que esse, né, o freio eletromagnético, ele basicamente funciona, né, pela lei de Lenz e pelas correntes de Foucault, né? E o que é cada uma dessas, né? Tipo, a lei de Lenz, ela basicamente estabelece que toda corrente induzida surge de modo a se opor à variação do fluxo magnético que a originou, né? Que aí garante, né, a conservação de energia nos fenômenos. E, né, basicamente o que está escrito aqui, né, no nosso slide. E as correntes de Foucault, ela é um efeito importante, né, da lei de Lenz, que são correntes elétricas circulares geradas dentro de materiais condutores quando o fluxo magnético atravessa o material varia, né? E essas correntes elas também criam campos magnéticos que se opõem à mudança que as gerou, podendo causar aquecimento e perda de energia, além de possibilitar algumas aplicações. E uma dessas é, né, o freio. Aí, basicamente, né, o que ocorre é que quando um disco condutor se move através de um campo magnético, elas criam correntes elétricas circulares no próprio metal, né? E essas correntes geram instantaneamente um campo magnético oposto ao movimento, o que acaba freando o disco sem que haja algum contato físico, né, entre o disco e o freio. E aí é por isso, né, que ele consegue esse freio, ele é tão utilizado, né, em trens de alta velocidade e até montanhas-russas, né? Muitas vezes quando você está lá numa montanha-russa subindo no trilho, você consegue ver logo na frente que tem esses dispositivos, né, ao longo do trilho. E aí, né, aquilo ali, muita gente acha que são outras coisas, que são sensores e tal. Muitas vezes, na verdade, é um freio eletromagnético, né, que isso é muito utilizado, né, nesse setor. Pode passar. E agora a gente vai entrar na simulação do freio eletromagnético. Então aqui é a simulação, né, dá pra ver aqui que nossos nomes, a nossa matrícula estão aqui em cima. E a primeira parte aqui que eu faço foi abrir o Maxwell 3D. Né, eu só tô checando, né, se tá todos os parâmetros da simulação estão certinhos.
né, colocando a unidade para milímetros e tal, e essas coisas assim. E aí a primeira coisa que a gente faz é colocar um cilindro. E aqui a gente define, né, alguns parâmetros do cilindro, que é o raio, que a gente escolhe um raio de 25 e uma altura de 20, né? E aí já dá o OK. E aí o próximo passo aqui eu só tô colocando, né, para caber dentro da imagem. E aí é isso, né? A próxima parte é fazer 2 círculos. O primeiro com um raio de 20 e o segundo que tem um raio um pouquinho menor de 15. E agora a próxima parte é selecionar, né, esses 2 círculos e apertar em Subtract, né? Só inverter eles e aí eu apertar o OK e agora a gente só tem esse anel, né? Agora eu venho em, deixa eu lembrar onde eu fui, em Assign Boundary, Insulating, não, isso é depois, vai em Thicken Sheet, que a gente tem que aumentar ele para baixo, aí eu dou menos 15 milímetros, pronto, e aí agora essa região já está aí. Próximo passo, eu segundo esses 2 e aí eu clico Subtract, que aí eu tiro toda essa região dali do meio. Agora eu volto no cilindro, né, renomeio ele para Core. O material dele é o Steel 1008. E aqui eu só tô trocando de cor e deixando ele transparente pra gente conseguir ver ele melhor, né, depois. E pronto. Agora eu vou fazer basicamente a mesma coisa no círculo. Renomeio ele, coloco ele de cobre, troco a cor e deixo ele transparente. E OK. Eu crio um novo cilindro, que é a parte do meio agora. Defino um raio de 4 e uma altura de 20. Dou OK e agora eu tenho essas 3 partes. Só que eu preciso dar um Subtract de novo no cilindro e a Core. E pronto, que aí agora eu retiro essa região ali. E agora dá pra ver que aquela região do centro já não tem mais nada. Agora indo na parte inferior, né, eu tô girando de cabeça para baixo e mudando a seleção para conseguir selecionar a face inferior. Eu vou em Edit, Surface, clico em Create Object from Face. Dou um Copy, eu dou Edit, Thicken Sheet e eu defino 4 milímetros. Pronto, e agora eu tenho como se fosse um outro objeto ali na parte de baixo. Que a próxima coisa tem que fazer é subir o eixo. Isso aqui eu não tinha entendido como fazia. Só esperar o vídeo andar. Basicamente era segurar ali os dois, depois segurar... Que eu acho que eu tinha feito errado até agora. Aí eu apaguei sem querer. Eu vou refazer aquele objeto aí embaixo. Seleciono lá de novo, Edit, Surface, Thicken Sheet 4, pronto. E agora eu tenho de novo o objeto ali. Agora eu clico lá, Move, e aí eu segurando o Z para só conseguir mover no eixo Z. Eu defino que todo esse objeto ele vai subir. E aí eu só mudo a coordenada Z para 24, mais o Gap. E aí agora que eu defino o tamanho do Gap. Troco para Length, deixo em milímetro e boto 0.3, né? E aí eu dou o OK. Pronto. E aí dá até pra ver que tem um espaço entre esse objeto e a parte de baixo.
Eu renomeio o objeto para break underline plate. E ok. Eu rotacionei aqui o objeto só para conseguir ver melhor, para eu conseguir colocar o novo cilindro. Mais uma vez, colocando o novo cilindro aqui, eu mudo as coordenadas dele para 0, 22.5 e 26. Um raio de 1.5 e uma altura de menos 15. E aí eu dou OK. Já tem agora isso daí. E agora a única coisa que eu preciso fazer é rotacionar ele. Isso aqui tinha sumido tudo. Pronto. E agora o que eu faço é selecionar o cilindro. E apertar lá em cima Around Axis. Deixo no eixo Z. Número total 4 e Attach to Original Object. E eu dou OK. Pronto. Agora eu tenho os 4 aí. E eu seleciono a Core, o Backplate e o cilindro. E mais uma vez dou um Subtract. Eu jogo o Backplate para o outro lado e dou OK. Pronto. Mais uma etapa concluída. Aqui nesse momento aqui a gente já tinha toda a geometria do objeto pronta. E a única coisa que faltava agora era fazer as análises mesmo. Deixa o vídeo andar um pouquinho mais. Aí aqui eu mudo de novo a seleção para o objeto, né, clicando com o botão direito. Pronto, eu seleciono isso aí, eu só tirei ele para eu conseguir ter acesso às outras partes que estão ali e conseguir ver melhor. Eu seleciono, né, essa parte que é a coil. E aí eu clico com o botão direito, Assign Boundary. E aí eu clico em Insulating. E aí eu dou OK. E pronto. Abro lá a janela do lado. Clico em Insulating só pra ver que tá ali. E aí dá pra ver que tá certinho. Próxima coisa aqui, eu seleciono o Core. Vou em Surface, Section e seleciono XZ. E aí agora eu fez uma seção bem no meio. E aí eu posso apagar uma delas. Né, eu separo primeiro, na verdade. E aí eu vou e apago uma delas. Pronto. E agora eu só tenho um. Próxima coisa que eu faço, eu clico com o botão direito, Assign Excitation, Current. Coloco, acho que foi amp vezes turns. Boto para stranded, né? E isso aqui eu só inverti, mas depois eu voltei. E aí eu dou OK. E agora eu defino o tamanho da corrente, a amp, né? Eu troquei a unidade para ampere e é só 1. E aí em turns eu tiro, né, a unidade, coloco none. E aí o valor eu coloco de 200. E pronto. Agora eu... né, ali é só para mostrar, né, o gap 0.3, o amp 1 e o turns 200, que aí dá para ver todas as variáveis que a gente cria, né, com o nome. E agora clicando no breakplate, assign parameters, force, e deixa em virtual mesmo.
E aí eu posso dar o OK. E pronto. Aí agora eu crio a minha região, vou botar um valor de 100. Novamente OK. E aí eu vou em Analysis, Add Solver. E deixo do jeito que tá, eu só dou OK. E eu vou em Optimetrics, Add, Parametrics. Clico em Add. Linear no Gap. E boto um Start de 0.2 e um Stop em 1 com um Step de 0.1. Aí eu adiciono. Checo ali pra ver se tá tudo certinho. E dá pra ver que tá. Save Field em Mesh, em Options. E eu dou OK. Mesh. Aí aqui eu só mudo o tamanho da minha Mesh, pra poder rodar dentro do Student. Aí eu só diminuo o tamanho da minha Mesh. E aí dou OK. Aí eu clico lá em Simulation, clico em Validate e vi que tá tudo certinho. E aí agora eu volto lá em Optimetrics e clico em Analyze e aí ele fica rodando aí. Eu pausei o vídeo, voltei agora com ele já rodado. Aí eu vou em Create Magnetic Field, troco para Force 1, Force Underline Mag e dou New Report. E aqui dá pra ver certinho, né, a magnitude da força pelo tamanho do espaço, né? Aí dá pra ver que a gente vai aumentando o tamanho do espaço e a magnitude da força ela vai diminuindo claramente, né? O que é o esperado, né, a acontecer, né, nesse caso. Que é basicamente a mesma coisa que também que a gente viu, né, no experimento. Aí eu clico em Global XZ, Field Overview, crio magnitude B e aqui mais uma vez dá pra ver, né, a magnitude do campo. Aí aqui eu vou animar e aí para conseguir ver, né, com um tamanho diferente de gap. E aí, OK. E aqui dá pra ver, né, que quando o gap, né, vai aumentando, o campo magnético ele vai diminuindo, né, dentro do objeto, né, dentro do freio, né, eletromagnético. E pode passar já. O Lucas. Na barra. Faz aí. Eu tô aqui. Eu caí alguma coisa ou... Não, só pra Não. fazer o fórum. O fórum de discussão aí, você Ah, tem tá. que... Beleza. Então não tá gravando essa parte ou a gente tá... Tá gravando já. Já tá gravando, pode ir. Então tá, vamos pra parte do fórum de discussão. Eu queria começar ele já abrindo falando sobre, tipo, aplicação industrial dos ímãs, por exemplo. E na indústria, tipo, várias áreas da indústria usam eles, como, por exemplo, geração de energia, com turbinas eólicas, do transporte, para de levitação magnética, e até para manufatura. Quando você quer separar algum material, tipo, algum material metálico de outro, como a madeira, você usa ímãs para fazer a separação. Até para levantar peças, inclusive, no caso de sucatear alguma coisa, você usa ímãs para separar o metal do resíduo. E, bom, é isso. Os ímãs eles são bem antigos, foram descobertos na Grécia 4.500 anos atrás pela magnetita, que é o que é o metal magnético, que era muito comum na época. É até desse nome que veio o próprio magnetismo, vem do nome do material, que é a magnetita. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar sobre a bússola, que quando a gente estava fazendo, né, a gente estava eletrizando a agulha. Inclusive, uma dúvida que eu tava era se podia eletrizar só a ponta, mas tinha que eletrizar o corpo todo, né? Magnetizar, no caso, não eletrizar. E aí, primeiramente, ela não estava dando certo. Por quê? Porque o local onde o professor estava pedindo para testar era perto de uma parede que era feita de um material metálico, ou seja, a agulha
a direção dela estava sendo completamente afetada pelo metal da parede. Então, ela não estava apontando para o norte magnético de fato. O sul para o norte e o norte para o sul, no caso, né? Porque são polos opostos. E daí, o que a gente fez para resolver esse problema foi colocar uma folha de papel alumínio embaixo da agulha, porque isso causa como uma gaiola de Faraday, né? E aí faz com que os elétrons, ou com que o campo ali dentro esteja isolado. Os elétrons da folha de alumínio ficam espalhados, né, na superfície e isola o campo ali dentro, fazendo com que ela aponte corretamente para o norte magnético e para o sul magnético, sem interferência de objetos externos. É isso. Eu vou mostrar aqui. Eu vou tentar mostrar pela câmera mesmo. Não sei se vai ficar bom. Uhum. Que eu não tô conseguindo transmitir. Não sei se vai dar pra ver. Mas basicamente é o jeito que o freio eletromagnético funciona, né? Dá pra ver que até que a ferramenta, né, ela é puxada. E aí tu vê que isso aqui é num trem. E basicamente o jeito que ele funciona é que ele tá ali. E aí quando ele é ativado, ele desce. E aí ele consegue interagir com um trilho. E ele consegue ir freando o trem. E aí tem vários relatos, né, que ele é muito mais seguro, né, do que um freio normal. E que já salvou, né, a vida de muita gente, na verdade. Tem até num comentário aqui do vídeo, né, um cara é o operador de trem. E ele fala que já salvou, tipo, inúmeras vezes, né, a vida de pessoas que às vezes, uma vez, ele tava contando, né, que uma vez uma pessoa caiu no trilho, logo à frente dele, né, tipo, acho que o cara tinha falado, acho que era 10 metros na frente, e ele ativou o sistema e o trem inteiro conseguiu parar, né? Ou seja, com menos de 10 metros um trem inteiro parar realmente é impressionante, né? Ou seja, a capacidade que você tem, né, de usar isso é bem importante, né? E é isso. Eu queria falar também uma outra coisa sobre o alto-falante, que depois a gente, tipo assim, como foi visto no vídeo, o som ele ficou bem baixinho. Mas uma forma da gente poder amplificar aquele som era colocando um ímã com um buraco um pouco menor, porque faria com que o campo magnético produzido pelo ímã ali dentro estivesse mais concentrado e ele interagisse de uma forma mais intensa com o campo magnético da corrente, que é gerado pela corrente alternada que passa pela bobina. Isso faria com que a força magnética ela fosse mais intensa mesmo e faria a membrana vibrar mais. E outra forma de otimizar esse alto-falante era justamente esticando mais a membrana, que no caso era o balão de festa, né? Se a gente esticasse mais, ele também vibraria mais. Isso também amplificaria mais ainda o som. Isso foram algumas observações que a gente fez depois que a gente terminou de fazer o alto-falante, algumas constatações de como otimizar esse projeto. Isso que você falou é até mostrado até pelo gráfico que estava no slide um pouco mais cedo. Como o raio interno do ímã, que estava no círculo, no caso, seria menor, a bobina estaria mais perto do campo magnético gerado pelo ímã. Então, consequentemente, o vetor lá teria uma intensidade muito maior. E por isso ia aumentar a corrente induzida que estaria correndo na bobina. Boa observação. Pode falar. Pode falar, Alice. A Júlia tá falando, eu acho. Só que tá Poxa, muda. tá. Eu não tô ouvindo a Júlia. Não tá dando pra te ouvir, não. Não tá ouvindo. Não. 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 Tenta mudar o microfone aí no Discord. Clica com o botão direito no microfonezinho aí no Discord e vê se tá selecionado algum microfone que não tá conectado.
Aí a gente fica na curiosidade, então, o que ela queria falar. Bom, o que eu ia falar era que a força magnética ela é realmente muito impressionante. Ela, tipo assim, dá pra com todas essas aplicações, dá pra ver que ela é uma força extremamente forte e extremamente aplicável, porque ela vence até a força da gravidade. Então, assim, é uma força, assim, realmente impressionante. Uhum. Gente, agora tá. É, Sim, agora tá. Agora tá. Agora dá pra ouvir. O que eu ia comentar era sobre o imã. E, tipo assim, era nem sobre o experimento, mas era uma coisa que quando eu tava lendo eu achei muito interessante. Que a gente acha que é uma tecnologia que a gente usa muito voltado pro ser humano. Mas tem diversos animais que eles conseguem usar esse campo magnético da Terra para localização. Como é o caso das tartarugas, por exemplo, que a gente sabe que as tartarugas elas sempre botam os ovos na mesma praia, né? A gente fica tipo, meu Deus, como elas conseguem lembrar, sendo que elas viajam, tipo, quilômetros pra chegar lá. E elas usam esse campo magnético pra saber da praia onde ela veio, da praia onde ela nasceu, pra voltar lá e botar ovos. As abelhas Que também massa. e até algumas bactérias. Elas usam o campo magnético como referência. Aí essa capacidade é chamada de magnetorrecepção. Achei bem interessante. Que massa, eu As não aves sabia disso também, né? não. O padrão de voo das aves, quando eles estão, tipo, num bando, é influenciado pelo campo magnético. Tipo, a forma como elas estão interagindo com o campo magnético vai influenciar na distância entre elas e no padrão que ele se move. Sim. Tem até um filme, eu acho, que tem eu não lembro o nome do qual é o filme, mas quando o campo magnético da Terra sofre alguma alteração por algum motivo, e nesse mesmo momento todas as aves que tipo estavam voando, elas meio que se batem no prédio porque elas perdem completamente o senso de orientação delas. Gente, o povo do filme tava muito estudado. Pois é. Isso. Tava muito era louco na hora de fazer esse filme aí. É, pô, bacana esse negócio dos animais usarem campo magnético. Eu não tinha ideia disso aí. Eu também não fazia ideia. Da hora. Da hora. Falando em animal, o cara que deu o nome pro galvanômetro é o Luigi Galvani, que é aquele cara que fazia um monte de experimento com perna de rã. Ah, tá. Eu tava me perguntando onde entrava falando em animal. É, ele fazia um monte de experimento com perna de rã. Experimento Experimento elétrico, um monte de perna de rã. Ah, Foi sim. ele Daquele, que gerou o nome aí do galvanômetro. aquele da corrente elétrica, que ele sabia que tava passando porque a perna da rã mexia. Aham, Ah, tá. também. É. Acho que é isso, né? Mas É alguém isso, tem é isso. alguma Era essa a minha curiosidade? curiosidade. Acho que não, pode passar aí. Derrubei o negócio. Aí tá nossas referências que foram utilizadas para fazer o vídeo e todos os experimentos. E muito obrigado, gente. É isso. Esse foi o nosso vídeo. Obrigado. Muito obrigado pela atenção de todos. E até a próxima. Tchau.